momento. Quem aqui está pronto para ser configurado novamente? Quem está pronto aqui para voltar ao parâmetro de fábrica, voltar ao parâmetro de Deus? Porque às vezes nós estamos tão sobrecarregados, nós estamos tão longe daquilo que nós fomos criados, que assim como o celular, é preciso sermos reconfigurados, é preciso voltar ao padrão de fábrica. E esse padrão de fábrica é o padrão de Deus. Amém? Pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Peço a oração de vocês para conseguir pregar nessa noite. Garganta ficou um pouco inflamada, mas eu sei que eu vou derramar a medida. Hoje vai ser Tramontina, corte rápido. Amém? Mas eu tenho certeza que Deus ele vai nos pegar da maneira correta, porque eu acredito no que Ele tem feito, como Ele tem feito. Depois do culto de quarta-feira eu fiquei assim. Foi a medida dos céus derramada aqui. Eu sei que Ele tem outra medida para hoje, amém? Hoje eu gostaria de falar de perseverança. Vira para essa pessoa que está no lado e diz assim, ó: haja o que houver, não desista. Fala pelo menos para 3 pessoas isso aí que está no seu lado. Haja o que houver, não desista. Haja o que houver, não desista. Amém? Às vezes nós olhamos assim e nós não entendemos por que é que nós temos que continuar dando respostas a Deus. Porque nós sabemos que Deus ele não responde perguntas, Deus ele responde respostas. Na medida que nós entendemos o que é que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo, fica muito mais fácil de nós podermos ser esse conduíte de carregar o Espírito de Deus para as outras pessoas, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Nem que eu termine esse culto aqui com mímica, nós vamos continuar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Hebreus 10, verso 35.
Portanto, amém? Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos do que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvo seguem avante. Amém? Vamos orar nesse momento pelo ambiente. Antes de você aceitar a palavra, você tem que aceitar o pregador no seu coração. Você tem que aceitar o semeador no teu coração. E depois você aceita a palavra. Porque Jesus ele não lançava a palavra ao léu, não. Toda vez que Jesus ia fazer algo, ele era convidado. E se ele não fosse convidado, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Outra hora ele perguntava: queres ser curado? Jesus ele não invade ambientes. Não, ele não invade ambientes. A menos que você esteja carregando algo em você, que esteja tão explícito que você esteja querendo ele. Assim como eu vou liberar uma palavra aqui nessa noite. Amém? Então coloca a mão no teu coração, na tua casa, no teu ambiente, e deixa Deus falar com você. Pede nesse momento para que te dê proteção dos seus pensamentos. Nesse momento eleve o seu pensamento só a Ele. Esquece os seus problemas. Não andeis ansioso. Eu vou tentar falar no máximo para vocês aqui meia hora. Então é muito rápido. Então deixa Deus falar com você. Deus, nesse ambiente, Senhor, nós pedimos, Pai, que a Tua glória, Senhor, que Teu peso de glória, Senhor, venha sobre nós. Que nós possamos experimentar, Senhor, a Tua boa, a Tua perfeita, a Tua singela vontade, Pai. Meu Deus, nós pedimos que toda arma nesse momento venha a ser abaixada, mas que nós, Senhor, possamos experimentar o que o Senhor quer fazer conosco, Pai. Meu Deus, fica à vontade em nosso meio, porque a casa é Tua, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Aumentei o volume para eu tentar falar um pouquinho mais baixo. Glória a Deus. Em 4 anos eu fiquei rouco apenas 2 vezes. E que eu algum dia fiquei sem pregar, eu não lembro até hoje. Porque eu sei que o Senhor tem me sustentado. Nesses 4 anos eu não lembro de ter ficado doente, nenhum deles. Porque o Senhor tem me sustentado. E às vezes nós precisamos entender o cuidado de Deus para conosco nos mínimos detalhes. Como foi liberado aqui na hora do dízimo e oferta. Às vezes você faz algo para o Senhor e você não viu algo extraordinário, mas nada lhe faltou. Não faltou saúde, não faltou força. Não. Porque nós somos daquele que entendemos que nós só vamos avante, nós não podemos olhar para trás. E tudo que Satanás quer para a nossa geração esses dias é poder paralisar a família, a igreja e a voz profética do Senhor. Então, aquele povo que não se submeteu, aqueles que prevaleceram no Senhor, eles não podem se calar esses dias. Vocês não podem se calar esses dias. Esses dias, essa terra está precisando, a terra está gemendo, a terra está sofrendo, esperando a revelação dos filhos de Deus. Nós não tratamos de religião, nós não tratamos de usos e costumes. O que nós carregamos é a glória, o que nós carregamos é o reino dos céus. Quando eu prego aqui, você só ouve apenas informação, mas quando eu prego aqui e você começa a praticar, existem milagres acontecendo. Porque o Senhor, Ele não unge métodos, o Senhor, Ele unge pessoas. Deus, Ele não unge estratégia, Ele unge pessoas que estão dando resposta no tempo devido. E como é importante nós prevalecermos, como é importante nós darmos resposta. Porque a escola do tempo é a escola que nos prepara
É a escola que no final Deus vai dizer se nós estamos aprovados ou não. Quando nós olhamos para a história de José, mais de 17 anos ali, sofrendo em tempo de escravidão, em tempo de escassez, em tempo de abandono, em tempo de solidão. Mas por mais de 11 vezes a Bíblia diz bem assim: e Deus estava com José. Você tem sentido a presença de Deus esses dias na tua vida? Você tem sentido o cuidado dele? Você tem sentido o carinho? Você tem sentido os mínimos detalhes das coisas que ele tem livrado, que ele tem esses dias te indicado, que ele tem te direcionado? Esses dias é importante nós termos uma sensibilidade espiritual. Esses dias é importante nós estarmos sensíveis ao que Deus está falando, ao que Deus está dizendo. Às vezes Deus fala uma coisa no detalhe do nosso coração e nós queremos direcionar para a luta que nós estamos passando. Eu quero dizer para você nessa noite que o reino de Deus não se resume na luta que você está passando hoje. Eu gostaria de dizer que as respostas que você tem que dar para Deus, ela não se define na luta que você está passando no momento. Às vezes Deus vem e fala com você algo específico e você direciona para a prova que você está passando. Mas tem coisas que Deus libera que não é para nós e nem para o momento que nós estamos passando. Há uma diferença de quando o Espírito ele vem sobre nós, e há uma diferença quando o Espírito está dentro de nós. Quando o Espírito vem na igreja de Atos, na igreja de Pentecostes, ele veio sobre a igreja, porque era para a igreja sair cheio do Espírito para poder pregar, para poder fazer sinais de maravilha e mostrar o que Deus queria fazer através de Jesus e através deles. O Espírito ele foi enviado para nós como consolador, como aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito ele vem primeiro para nos convencer de todo o pecado. O Espírito ele vem primeiro para nós podermos dar uma resposta para Deus. Ele vem e diz assim: olha, você está deslocalizado no reino. Ele vem e diz bem assim: você está desafinado. E o instrumento desafinado ele pode atrapalhar todo um conjunto. Eu costumo dizer que é melhor você tocar com um instrumento sem uma corda do que com um instrumento desafinado. Você não está entendendo o que Deus está falando esses dias? Se for possível ele te cortar e colocar no anonimato, para que o reino dele possa prevalecer, ele vai colocar, mas é um lugar de proteção, não é um lugar de reclusão, não é um lugar de esquecimento, mas sim é um lugar onde você vai ser restaurado, onde você vai ser reformado. A palavra reforma, ela não vem para nós fazermos algo novo, mas a palavra reforma significa voltar ao estado original, ao estado que Deus te criou, ao estado que Deus idealizou você, ao estado que Deus projetou você, ao estado que Deus arquitetou para que você fosse uma resposta para esses dias. Quando a gente olha para Abraão, com 70 anos Deus o chama, e Deus cumpre o que prometeu para ele quando ele já tinha 100 anos, 30 anos de sofrimento. Quando nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, 12 anos esvaindo o sangue dela e o Senhor sustentando para o tempo preciso para que o nome dele fosse glorificado. Quando nós olhamos para o capítulo 13 de Lucas, abre a sua Bíblia comigo lá que Deus vai falar lá. Vamos lá. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar. É real mesmo para você? Então deixa a presença dele manifestar em você. Costumo dizer que o ambiente ele transmite. Você tem que deixar ele entrar
pelas unhas, pelo umbigo, pelo ouvido, pelos olhos, narina, boca. Você tem que deixar, porque nós vamos transmitindo isso um para o outro. Capítulo 10 de Hebreus, verso 24 diz que nós temos que incentivar os nossos irmãos, temos que fortalecer os nossos irmãos, temos que animar os nossos irmãos. Então às vezes você vem precisando tanto de uma palavra de Deus, mas na verdade naquele dia Deus está querendo que você libere o poder que Ele já colocou aí faz tempo. E na medida que você for liberando esse poder no ambiente, outra pessoa vai sendo restaurada, e outra pessoa vai manifestando também esse poder, e você vai sendo restaurado. Então é aqui nesse ambiente onde que os bons tomam a injeção pelos doentes. Quando você está enfermo, não é no lugar que você está doente que é aplicado a injeção, mas é no membro bom, para que o membro ruim possa ser restaurado, possa ser curado, possa ser renovado pelo sangue de Jesus. Então não é só sobre você. O reino não é sobre você. O reino é sobre nós. O apóstolo Paulo, ele teve que abandonar 3 coisas. Foi o quê? Coisas, lugares e pessoas. Ele teve que abandonar o lugar de conforto que ele tinha pelo título que ele carregava. Ele teve que abandonar as pessoas que o cercavam, os servos que ele tinha, o título que ele carregava, os lugares que ele podia entrar. Ele teve que abandonar coisas importantes para que ele fosse um escravo de Jesus. Então ele, dentro da prisão, ele escreveu essas cartas que estão aqui eternizadas. Ele escreveu Timóteo, Filipenses, ele escreveu Tessalonicenses. E a maioria dessas vezes quem foi o mensageiro foi o apóstolo Lucas. Sim, Deus, ele chamou um médico, ele chamou as ciências para expor o milagre de Atos. Talvez você não está entendendo o que Deus está fazendo nesses dias. Você está tão preso, tão canalizando as suas forças para esse problema específico. Hoje no Talibã foram mortas 180 pessoas com uma bomba. Uma irmã que morreu, ela não pôde ser enterrada. Os talibaneses não deixaram com que ela fosse enterrada. Você tem tanta oportunidade hoje de estar aqui nesse templo adorando, chamando a atenção do Senhor para você. Era de costume Jesus ir nas sinagogas. Provavelmente a sinagoga ela foi criada na Babilônia, quando o povo estava cativo. Eles viram a necessidade de se reunirem. E ali Ciro, esqueci agora quem foi que fez o primeiro tratado dos direitos humanos. E quando ele liberou a liberdade de expressão religiosa naquela época, eles fizeram a primeira sinagoga. E ali eles se reuniam. E espalharam várias sinagogas depois daquilo ali. E Jesus, ele tinha costume de ir na sinagoga. Assim como ele foi em Nazaré e ele leu aquele livro profético de Isaías, dizendo que ele estava ali para poder libertar os cativos, libertar os oprimidos e ser carvalho do Senhor, algo profético. Foi ali, outrora ele cura aquele homem das mãos ressequidas. E nesse dia aqui do capítulo 13, que nós estamos falando de Lucas, Jesus, ele vai na sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, Jesus não era bem-vindo em todas as sinagogas. Então ele podia entrar em apenas algumas. E essa é algumas das sinagogas que ele podia entrar. Era como se representasse hoje o templo que nós se reunimos aqui. Jesus, ele é convidado por você para ele entrar no seu templo. Capítulo 3 de Coríntios fala aqui: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É você que tem que convidar ele para poder entrar em você. Eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvires, entrarei, cearei e farei morada. Só que você tem que entender que ele vai permanecer lá. Ele só não vai cear, ele só não vai festejar. Ele também vai ter que organizar a casa.
Tem hora que você vai querer dormir, ele vai dizer, olha, acorda e ora pelo irmão fulano de tal. Tem hora que você vai dizer bem assim, é melhor ficar calado, e ele vai dizer bem assim, vai e profetiza na vida de fulano de tal. Tem hora que você vai dizer bem assim, eu vou falar, e ele vai dizer bem assim, cala a boca que é eu que vou falar agora. Você tem que entender esse Jesus que te chamou para esses dias. Não é um Jesus massa de manobra que nós podemos fazer com ele o que nós quisermos. Não é um Jesus que nós pedimos, ele tem que nos atender, senão nós damos uma chave de braço nele e colocamos ele para fora de casa. É um Jesus que te chamou para o sofrimento. É um Jesus que te chamou para que você possa morrer, para que outros possam viver. Hoje mais cedo nós estávamos aqui arrumando, aspirando esse negócio aqui, organizando. E eu virei para André e falei bem assim, sabe quando dá aquele estralo? Eu entendi que a minha vida não pertence mais a mim. Porque às vezes eu planejo algo para mim e o dever me chama, e aí eu tenho que estar pronto para poder atender. Tem hora que eu digo assim, hoje eu vou descansar, e o Espírito do Senhor fala, não, você não vai descansar. Tem alguém nesse momento que está precisando da sua intercessão, e eu tenho que levantar a minha voz em oração para você. Tem vezes que você não entende, tem vezes que você diz assim, o pastor não liga, não me manda uma mensagem. Eu talvez não mando uma mensagem física para você, mas uma mensagem espiritual para os céus e para os anjos ministrador. Eu tenho certeza e convicção que está sempre sendo enviado para você. Isso é o comprometimento do reino. É as dores que nós compartilhamos quando nós estamos interligados no reino. É nós sentimos a dor de uns aos outros. É quando você some, eu falo, Senhor, o que está acontecendo com ela? O que está acontecendo com ele? Eu entendi há muito tempo que eu não tenho um coração de pastor, porque o pastor muitas das vezes ele é bajulador. Meu coração é de apóstolo. Eu preparo para você e agora para onde você está indo. O problema é seu. Minha ideia aqui é te ensinar, e você tem que tomar uma decisão com o conhecimento que você está recebendo. O Senhor vai cobrar pelo que eu prego e pelo que eu falo com vocês. A decisão é sua. Eu tenho certeza absoluta. Uma das nossas percas nesses 4 anos foi a irmã Dita, que ela não era um agente moral. Tenho certeza que ela já era conectada diretamente com o reino. E a irmã Ivone. E no dia que a irmã Ivone morreu, faleceu, a primeira coisa que veio no meu coração, que tipo de pregador eu fui para ela. E Deus tem falado no meu coração, não se preocupe em ser apenas um pregador, porque o pregador, ele só se preocupa às vezes também em mandar a palavra. Eu quero esses dias ser uma voz, e uma voz profética. Que essa voz não fique presa apenas no seu ouvido territorial, no seu ouvido carnal, mas possa entrar no teu espírito. E que a chave possa ser virada na medida que você vai ouvindo. Que isso possa te dar forças para você avançar. Que possa te dar força para você não parar. Porque desanimar não é o mesmo que desistir. Às vezes você pode estar desanimado, mas não desistiu ainda. Às vezes você pode estar enfraquecido, mas você não desistiu ainda. Você pode perguntar para um desviado assim, dizer, você é feliz porque você abandonou o cristianismo? Ele vai dizer que assim que ele puder, ele vai voltar. Talvez ele pode estar se divertindo, mas alegre ele não está. Ele pode estar se divertindo porque ele pode estar com dinheiro, pode estar com tempo. Ele pode estar se divertindo porque ele está fazendo o que a carne está pedindo. Mas alegre, feliz ele não está. Porque a alegria só tem só quem está servindo o Senhor. A alegria só tem aquele que está inscrito, aquele que está passando as provações que Deus permitiu que ele passasse. Na verdade, a gente precisa entender também que nem tudo é permissão de Deus. Amém? Deus está no controle de tudo, igreja? Não, Ele não está no controle de tudo. Você tem que entender que Deus não está no controle de tudo. Isso é uma das maiores mentiras de Satanás, que Deus está no controle de tudo. Porque se Deus estivesse no controle de tudo, Ele seria responsável por quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ele deu livre-arbítrio para nós, e nós temos que decidir. A salvação do mundo não está em Deus, porque
Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez, já enviou o Filho dele morreu, ressuscitou e deu a salvação para nós decidirmos o que nós vamos fazer, se vamos aceitar ela ou não. A salvação do mundo está no nosso livre-arbítrio, está nas nossas decisões, está no que nós vamos fazer para esses últimos dias que nós estamos vivendo. Você tem que entender que tudo não é responsabilidade de Deus. As pessoas morreram. Foi a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus. Tem coisa que é maldição hereditária, porque alguém tomou uma decisão lá atrás que está afetando a terceira e a quarta geração. Tem decisões que vocês tomaram hoje ou ano passado, ou há 10 anos atrás, que hoje você está respondendo por essas decisões. Existe uma diferença de... Vamos lá, senão eu vou ficar pregando um bocado do que eu falei aqui, ia ser só meia hora. Vamos lá, daqui a pouco eu volto. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Quem está comigo aí? Capítulo 13 de Lucas, verso 10, diz assim. Todos acharam? Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condições alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe informou: mulher, está livre da tua enfermidade. Em seguida lhe pôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Amém? Jesus, ele chega nessa sinagoga e ele vê ali uma mulher perseverante. Aquela mulher, ela andava encurvada. De repente Jesus está lá e aquela mulher chega toda torta, olhando para baixo. Talvez um problema na coluna vertebral dela. Assim como tem muito cristão hoje aqui com problema na sua coluna vertebral espiritual. Está andando curvado, pressurizado, oprimido. Porque é uma diferença de possessão e opressão. Aqui nessa tradução estava escrito possuída, mas no original está oprimida. Possuído é alguém que naquele momento ele perdeu a faculdade mental dele, e Satanás a possuiu, como aquele jovem gadareno que não estava mais em si. Ele morava ali naquele cemitério. Oprimido não. Oprimido é diferente. Oprimido é aquele que carrega uma doença. Oprimido é aquele que às vezes ele sofre de síndromes do pânico. Às vezes é aquele que está sofrendo depressão. É aquele que às vezes ele quer sair do vício da bebida, da pornografia. Quer sair do vício das drogas. Quer sair do vício de um relacionamento, que eu falo de namoro. Está em um namoro que só oprime. Está em um namoro de alguém que não valoriza. Porque há uma diferença de namoro e casado. Porque o casado, ele fez uma promessa para Deus e para os homens. Ele prometeu diante de Deus e dos homens. Ele prometeu ser fiel. Ele prometeu estar junto tanto na doença quanto na saúde, tanto nos tempos fáceis quanto nos tempos difíceis. Porque a ideia de Satanás é desestruturar a família. Esses dias normalizar. Como é normal você se separar e viver a sua vida? Não, não é normal. Teve algo que você teve que decidir para você estar unido a esse homem ou a essa mulher que você está unido. Você decidiu. Ninguém se casa enganado, tenha certeza disso. Você pode até não querer enxergar os defeitos, mas você sabia quem ele era e quem ela era. Você tem que entender que você precisa pagar um preço, precisa perseverar. Precisa entender que a família foi algo estruturado por Deus. O único meio que eu digo que você precisa se separar é se seu marido está te batendo. Se seu marido está de algum jeito te matando. Existem opressões também com palavras, aí precisa sim ser conversado.
Seu marido está te batendo, fala com nós, que a gente vai lá conversar com ele. Você precisa entender quais foram as promessas que você fez um dia. Você precisa entender quais são as lutas que você está passando e direcioná-la a esses dias. Essa luta aqui, ela é vencida assim. Essa luta lá, ela é vencida daquele outro jeito. Sabe o que quero dizer para você nessa noite? Cuidado com as palavras seletivas que você tem ouvindo. Cuidado com as palavras seletivas que você tem ouvido, você está ouvindo. Sabe por quê? A Bíblia diz no capítulo 16 de Mateus que Jesus perguntou quem ele era para os discípulos. E Pedro falou: tu és o Filho de Deus. Jesus falou bem assim: ei, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi quem? O Espírito de Deus. Pedrão ficou alegre: eita glória, eu sou demais, eu boto pocano, boto para lascar. Você viu, Pedro? Você viu, João? Aí Jesus continuou o assunto. E Jesus continuou o assunto. Olha que bom. Jesus continuou o assunto. Mas você sabe que o Messias vai ter que morrer, né? Você sabe que o Messias vai ter que passar pela cruz, passar pela morte. Naquele momento não foi mais o Espírito de Deus que falou com Pedro, mas foi Satanás que influenciou através da amizade, dizendo: não, Senhor, tenha piedade de ti. Tu mereces ser feliz. Tu mereces governar conosco. Tu tem que continuar com a gente. Então a mesma boca profética de Pedro, que foi usada para a manifestação do Espírito Santo, revelando quem era Jesus, foi a mesma boca que Satanás usou, dizendo que ele podia fazer o que quisesse, que ele seria aprovado. Jesus, ele teve que perseverar no deserto. Quando Satanás veio tentar, ele perseverou cheio do Espírito Santo. Então cuidado com o profeta que está falando no teu ouvido que você tem que ser feliz. Cuidado com o profeta que está falando no seu ouvido que você vai continuar, que Deus está aprovando. Eu fico muito atento quando Deus manda eu falar com alguém. Fico muito atento, porque quando você propõe se colocar de pé, Satanás, ele usa até um pastor para te tirar do foco. Você tem que entender. Leonardo Ravenhill, ele fala isso no livro Porque Tarda o pleno avivamento. Ele diz: seminarista, tomem cuidado quando vocês resolverem ser alguém cheio do Espírito Santo, porque Satanás irá usar até pastores para poder te paralisar. Eu fico muito atento quando Deus manda eu falar com alguém. Eu começo a falar minuciosamente, para eu não falar com a visão dos olhos que eu estou vendo naquele momento, para eu não falar de acordo com aquilo que eu ouvi naquele momento. Então precisa-se de um filtro do Espírito Santo para poder liberar a palavra para vocês, amém? Então cuidado com. Eis que eu te digo, meu filho, hoje Deus manda te dizer: ei, o que a Bíblia diz. Deus não vai mudar o que Ele escreveu na Bíblia. Ele não vai mudar quem Ele é, para que você apenas possa ser feliz com a decisão que você tomou, que Ele disse que não era para você tomar. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tem cruz que foi Ele que colocou, e tem cruz que foi você que construiu. Precisa-se de perseverança para esses dias. Jesus, ele é observador. Quando ele viu aquela mulher entrando toda curvada, sabe por que aquela mulher foi curada? Porque ela não desistiu de congregar. Capítulo 10 de Hebreus diz: não é bom que vocês fiquem sem congregar. Não é bom você ficar sem congregar, sem ir na casa de Deus. Meu Deus. Fechar aqui para ele não voltar ali, tá? Pra gente, quando terminar isso aqui, que tem essa medida que Deus está derramando aqui.
Jesus, quando viu aquela mulher, ele a observou, porque Jesus, ele é observador. Jesus, ele conhece todos os detalhes. Aquela mulher, ela já vinha sofrendo já há 18 anos encurvada. Ela já tinha ouvido muita coisa. Satanás a oprimia com aquela enfermidade. Ela andando curvada, apenas olhando para baixo. Talvez no coração dela falou várias vezes bem assim: eu não vou servir o Senhor não. Talvez você não saiba que eu sofro de miopia. Falar o grau aqui só para você ficar esperto. É 10 de um lado e 12 no outro. Quase cego, sem lente, sem óculos, eu ceguinho, eu não enxergo um palmo na frente do nariz, literalmente. E muitas das vezes eu quis colocar Jesus contra a parede. Ou ele me curava, eu não servia a ele. Várias vezes já jejuei já mais de 5 dias querendo a cura dos meus olhos. Várias vezes já eu fiz várias coisas, já orei até plantando bananeira para que Jesus me curasse. Ele não curou ainda por algum motivo. Não nele, mas em mim. Não nele, mas em mim. Mas eu tenho perseverado. Eu tenho perseverado. Eu preciso dessa cura hoje para eu ser feliz? Não. Eu preciso dessa cura hoje para eu ser feliz? Não. Ele é suficiente. Talvez você está falando bem assim: Senhor, Tu nunca vai me curar disso. Você nunca vai me curar disso. Eu lembro, meu pai, antes de falecer, muito antes, foi amputado um dos braços dele. Através de uma obra de feitiçaria, ele perdeu aquele braço dele. Você conheceu, não foi, Naldinho? E eu lembro-me uma vez, eu era criança, mas eu não esqueço da afronta daquele homem naquele dia. Existia um jardim lá em Itaboquinhas, em frente à igreja católica, e nós estávamos sentados assim. Meu pai gostava de pregar o evangelho, evangelista nato, ele pregando para um homem. Falou: BC, se Jesus é tão bom assim, por que ele não te dá outro braço? Ele falou: não, ele já me deu outro braço. Está preparado lá na glória para mim. No dia que ele me desligar desse corpo aqui, eu vou pegar aquele corpo glorificado com um braço. Eu era criança, eu não esqueço desse dia. Eu não esqueço desse dia. Tem coisa que você está querendo, almejando para um tempo provisório, para um tempo passageiro. Talvez você vá viver 60, 70, 80, no máximo 100 anos você está preocupado. Mas vem uma eternidade aí completa, com mais de milhões, de milhares, de bilhões de anos, que você vai estar nela, governando juntamente com o Senhor, governando juntamente com Jesus. Jesus, ele observou aquela mulher encurvada, e ele se moveu. Ele se levantou e disse: ei, vem aqui na frente. Talvez você não está entendendo o que eu estou dizendo para você nesse momento. Jesus, ele está movendo algumas coisas. Jesus, ele está movendo algumas coisas necessárias. Quando aquela mulher se levantou, ele não perguntou para ela se ela queria ser curada. Sabe por quê? Ela carregava na expressão dela a necessidade que ela tinha. Ela carregava no espírito dela a necessidade que ela tinha. Jesus falou bem assim: você está curada agora, recebe a cura. E aquela mulher, naquele momento, ela se endireitou. Esse vício, essas necessidades que você tem, você precisa deixar Jesus completar o mover dele para você ser liberto. Você precisa deixar ele entrar, precisa deixar ele liberar a medida dele dos céus, para que você vá adiante, para que você seja cheio para esses dias, cheio do Espírito Santo, para que você possa dar a devida resposta para ele. Jesus é suficiente para você? Te pergunto essa noite. O que você precisa hoje para você ser feliz, você sabe? Lembra alguns dias atrás, alguns anos atrás, quando você falou bem assim: se eu conseguir um trabalho vai ser bem mais fácil. Se eu conseguir uma namorada vai ser bem mais fácil. Se essa pessoa sair da minha vida
vai ser bem mais fácil. Sabe, porque você sempre tem condicionado a sua felicidade a pessoas e coisas e lugares. Para com isso. Para com isso. Tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus suficiente. O apóstolo Paulo, dentro de uma prisão, não impedia dele ser feliz. Paulo, dentro de uma prisão, não impedia dele carregar o brilho do Espírito Santo, porque ele disse assim: eu não sou escravo de Roma, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Jesus, eu sou escravo de Jesus, eu estou aqui por a única vontade de Jesus. É a única vontade dele que faz eu permanecer aqui nessa prisão. Seja perseverante na prisão, seja perseverante na luta, seja perseverante nos dias difíceis, seja perseverante nas perseguições, mas não desista do que Deus Ele preparou para você para esses dias. Não desista. Eu quero orar com você. A Bíblia diz um pouquinho mais à frente que quando Jesus curou aquela mulher, aqueles fariseus, os líderes da lei, eles ficaram enlouquecidos. Eles falaram: ei, como assim você vai curar dia de sábado? A lei diz que você só pode trabalhar 6 dias, mas no 7º é dia de descansar. Jesus vira para ele, chama de hipócritas, e diz bem assim: ei, se porventura o seu boi, o seu jumento, o seu animal estiver amarrado e cair dentro do buraco, você não vai desamarrá-lo, você não vai soltá-lo, você não vai liberá-lo? Aí Jesus vai lá e fala algo profético. Essa mulher já está sofrendo há 18 anos. Jesus conhecia aquele demônio que vinha sobre ela. Aquele demônio um dia foi amigo de Jesus lá nos céus, mas um dia ele resolveu se rebelar contra Deus e ele se tornou aquele demônio. Jesus no Espírito já tinha falado: aí, você está há quanto tempo oprimindo essa mulher? Você já está há quanto tempo já destruindo a esperança dessa mulher? Ele deve ter respondido 18 anos. Jesus, ele sabe há quanto tempo você está sofrendo. No próprio capítulo 10 de Hebreus diz que a justiça pertence a Deus. Toda vez que você fala: Deus, eu quero justiça na vida do irmão ciclano, primeiro a justiça vem sobre você. Cuidado com os pedidos que você tem feito. Está na hora de você se alegrar com a conquista do próximo. Está na hora de você se alegrar com a conquista do próximo. Está na hora de você entender e esperar a sua vez. Você tem que perseverar, você vai ter que continuar. Você vai ter que continuar, você não vai poder desistir, você não vai poder parar, porque a alma do Senhor não se alegra com os que retrocedem, Ele não se alegra com os que param. E se você está aqui nessa noite, eu sei que você quer continuar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Grupo de louvor. O ambiente está propício. O ambiente está propício para milagre. Quarta-feira nós terminamos o culto aqui. E uma pessoa foi brincar comigo ali, perguntando: ei, qual é o segredo para você fazer? O povo dessa igreja sair chorando. Fala para mim que eu quero descobrir também. Eu olhei no fundo dos olhos e disse bem assim: é o Espírito do Senhor que eu carrego. Aquele jovem encheu os olhos de lágrima. Ele quis brincar e ele falou, ele não se conteve. Ele: como é isso? Aí alguém falou assim: pastor, gravou a pregação de hoje? Eu falei: gravei. Libera só um pouquinho para ele aí. Foi aqui na oficina do lado. Quando eu liberei, aquele homem começou a chorar e falou assim: para para, senão eu vou desmaiar aqui. Nós estávamos aqui hoje à tarde. Um homem veio ali na porta, falou: que é isso que você carrega sobre você, cara? Eu só passo aqui na porta, eu fico todo arrepiado.
Você carrega, parece que há um fogo aí atrás de você. Eu e a minha mulher começou a rezar por você. Falou bem assim. Eu e a minha mulher começou a rezar por você. Talvez você não entenda o fogo que você carrega dentro de você. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu tenho certeza e convicção que é a graça dele. Quem sou eu? Quem sou eu? Ninguém. Quem é você? Ninguém. Mas aquele que te chamou, ele conhece teu coração. Ele conhece teus anseios, as tuas vontades. Ele quer te colocar em um lugar que ele prometeu que um dia ele colocaria. Um lugar de intimidade, um lugar de poder, um lugar de manifestação da glória dele. O evangelho não se resume em você carregar uma Bíblia e dizer que agora é crente, não. O evangelho é poder, poder para transformar, poder para testemunhar. É você transformar vidas, é você curar pessoas, é você manifestar a glória de Deus naquilo que você está fazendo. Ei, não se perca apenas em saber uma música, em saber um versículo, não. Não se resume a isso o evangelho. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Nós não se reunimos aqui apenas porque é legal, não. O evangelho é radical. Ele vai arrancar todos os seus direitos. Se você quer viver para Deus, você vai perder todos os seus direitos. Sim. Você não vai escolher o lugar que você vai, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele é como o vento. Ele não sabe de onde vem, nem de onde vai, nem de onde veio, nem para onde está indo. É Deus que o move. É Deus que o move, é Deus que o faz. É Deus que faz. Eu gostaria que você deixasse esse ambiente que você está aqui inserido. Eu gostaria que você permitisse que o Espírito do Senhor nesse momento te abraçasse, porque Ele está presente aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite.